Olha a gente chegando aí, enquanto vocês estão aí armazenando as informações que nós vamos passar hoje. Hoje eu vou falar sobre o brilhante desempenho que Davi teve em todo o seu ministério. E na oportunidade de hoje, são 14 horas mais 48 minutos, eu vou estar mostrando para vocês que a gente podemos conseguir fazer um trabalho brilhante esperando simplesmente na autonomia de Deus. Principalmente vocês que são cristãos, protestantes, vocês que são realmente adoradores de Deus. E nessa oportunidade que nós estamos aqui, eu quero falar um pouco sobre a vida de Davi. Porque Davi teve um diferencial em administrar. Porque Davi... Eu vou pedir a vocês para compartilhar aí para mim, ó, clicar, curtir e chega lá, compartilha aí, por favor, aí para que a gente possa configurar. Porque Davi teve sucesso na sua trajetória quando ele realmente teve que se disponibilizar para lutar pelo povo de Israel. E a gente vai falar de dois governos que existiam naquela época. O governo dos egípcios e o governo de Israel. E a gente tem que entender que quando a gente tem a disponibilidade para entender o que é governo, a gente tem que compreender como lutar e como nos momentos de guerrear a gente tem que usar as ferramentas que seja adequada. Para vocês que estão nos assistindo agora, vocês que compartilham sempre o nosso trabalho, os irmãos da igreja, os nossos amigos, eu pude perceber que Davi, ele tinha uma qualidade importante, apesar que Deus, ele quando olha para a gente, ele não vê pelas nossas qualidades, ele vê pela fidelidade que nós temos para com ele. E é nessa fidelidade que ele vê, é que ele faz a gente ser transformado pelo poder da palavra, e a palavra usada, ele nos usa de forma que seja bom para que ele possa, na verdade, operar. E Davi, se vocês que estão do outro lado, que está nos assistindo, não conhecem a história, eu quero falar um pouco da vida de Davi, quem era realmente Davi, e por que Davi teve sucesso diante dos filisteus, diante do gigante Golias. Por que ele teve esse sucesso? Só lembrando que o governo estava na mão de Saul. Saul foi convocado por Deus para tomar conta de Israel naquela época. A Bíblia chega a dizer que Saul, ele tinha toda a autonomia como rei de Israel, como governante, ele tinha todas as condições em suas mãos para desempenhar um trabalho importante. E ele tinha o aval de Deus, que é o mais interessante na vida do ser humano, na vida do crente, na vida de alguém, quando ele tem o aval de Deus, ou seja, quando Deus autoriza para que ele assim proceda o trabalho. A Bíblia chega a dizer que Saul, ele tinha soldado às suas disposições. A Bíblia chega a dizer que Saul, ele tinha pessoas que ele acompanhava, ele tinha pessoas de sua alta confiança, mas uma certa feita Saul saiu da presença de Deus. Saul se sentiu naqueles momentos orgulhoso, porque já não estava mais precisando dos seus soldados, não estava mais precisando das pessoas que ele atendia, e geralmente as pessoas são assim. Quando passa a subir um degrau a mais, já diferencia as suas amizades, já não quer mais andar no mesmo bairro que andava, já não quer mais conviver com aquela sociedade que ele convivia. E a palavra de Deus, ela nos dá exemplo que Jesus, ele sempre gostou de estar no meio do povo, estar no meio dos seus, e Jesus sempre teve essa humildade. É tanto que ele provou isso na cruz do Calvário, quando ele morreu por nós. Ele, como Filho de Deus, recebeu todos os nossos pecados
E a partir daí, a Bíblia chega a dizer que Jesus ele teve que morrer para que eu e você pudesse ter liberdade. Então, voltando a Saul, quem era Saul? Rei de Israel, governante, mandava em todos. E os filisteus começaram a sentir que Israel não estava mais sendo governada por Saul. E o problema do adversário é quando ele descobre aonde está a tua falha. O problema do adversário é quando ele descobre aonde você comete o erro, porque ele vai trabalhar em cima daquele erro. E a Bíblia chega a dizer que Saul agora, ele já não estava mais disponível para Deus, não estava mais atendendo os requisitos que era realmente necessário para andar com Deus. Que o primeiro requisito para andar com Deus é temer a Ele. Quando o homem passa a temer a Deus e anda nos seus caminhos, ele tem isso como qualidade, Deus usa ele da forma como Deus quer e no momento que Deus assim precisa. A Bíblia chega a dizer que Saul, antes de se deixar ser levado pelos espíritos malignos, pelos espíritos da discórdia, pelos espíritos da imoralidade, ele tinha um comprometimento com o povo de Israel e um comprometimento com Deus. E a Bíblia diz que Deus se manifestava na vida de Saul de forma clara, que todas as guerras que surgiam, o povo de Israel era vitorioso, Saul era vitorioso, porque Deus estava no comando e no controle de tudo. Hoje eu parei para meditar esse tema com vocês, para que vocês compreendam que é difícil você fazer algo se Deus não estiver no projeto. Seja qualquer coisa que você venha fazer, tanto secular como espiritual, Deus ele tem que ser algo que realmente seja o primeiro de tudo. Porque a própria Bíblia diz que Deus não deixa se escarnecer e nem aqueles que zombam de Deus vai continuar prevalecendo nessa terra. Um dia Deus irá cobrar. E Saul, ele começou a estar desanimado, não dando mais cobertura, apoio ao povo de Israel. E isso o povo continuou tentando ser livre do povo dos egípcios. Aqueles soldados que tinham nos egípcios faziam as suas guerras e vinham provocar o povo de Israel. Davi foi escolhido porque realmente temia Deus. E Davi já tinha uma promessa quando ele estava com seu pai Jessé, aonde Deus falou em uma certa noite com Samuel que fosse até a casa de Jessé, o belanita, porque de lá iria escolher um, e desse que ele iria escolher seria o rei de Israel. Isso se passaram 15 anos. Olhe quanto tempo passa para você realmente conquistar uma vitória, ter uma vitória. Olhe quanto tempo passa para você tentar sobreviver os dias que são realmente, muitas das vezes, maus e perigosos. Saul estava desabilitado, desanimado, atormentado por espírito. O povo de Israel já estava sofrendo, porque quando um líder ele perde o equilíbrio, quando o líder ele perde a posição de líder, a tendência é sempre estar fraquejando e indo sempre para a derrota. Só que Deus já tinha feito, e como sempre Deus ele tem na hora certa a resposta de tudo. Ele sabe trabalhar no momento certo, ele sabe realizar a sua obra na hora que é necessário. Ele usa quem ele quer no momento que esteja disponível para ele, porque Deus não é invasor. Ele nunca vai entrar no seu coração se você não permitir. E a Bíblia diz que Samuel tinha ouvido a voz de Deus e foi até a casa de Jessé para separar aquele que realmente estaria lutando por Israel. E quem era esse? O Davi, um dos filhos de Jessé, que estava agora
lá no campo tomando conta das ovelhas. Vocês podem observar que todos que têm um compromisso, que estão envolvidos com a obra de Deus, eles estão comprometidos com algo. Todos os homens que são escolhidos por Deus, eles são escolhidos, separados, e todos eles estão à disposição de Deus no momento que Deus achar por bem a usá-lo. E a Bíblia chega a dizer que naquele momento Samuel ouviu a voz e foi até a casa de Jessé. Ao chegar na casa de Jessé, ele teve muitas surpresas. A primeira surpresa foi que Jessé ficou alegre. E a gente sabe, a história bíblica nos conta, que quando chega-se um profeta na casa, era motivo de festa, motivo de alegria. Então Jessé já estava alegre porque sabia que algum milagre, alguma bênção ia cair naquela casa. E realmente a bênção chegou. Porque quando Deus chega em qualquer lugar, ele faz uma transformação especial na vida de todos que estão ali. Mas, naquele dia, a bênção estava apropriada simplesmente para Davi, que seria ungido, separado, escolhido para ser o representante de Deus aqui na terra e tomar conta do povo de Israel. Mas veja que a promessa demora tanto de chegar. E é nesse intuito que eu quero falar com você, que às vezes, na demora dessas promessas, é isso que nós fazemos, desistimos no momento que a promessa chega. É a mesma coisa quando você sabe que você tem que beber água e a água não está perto de você para que você beba. Qual é a necessidade que você vai ter? Você vai tossir, vai ficar com a garganta pigarrenta e você precisa da água, mas você muitas das vezes não tem como chamar uma pessoa para lhe dar água, mas a pessoa sabe que você precisa da água. São aquelas pessoas que não têm o equilíbrio de ouvir, de meditar que alguém está pedindo a água sem precisar chamar pela pessoa. E principalmente quando você está se comunicando, quando você está falando, há essa necessidade. E Davi, ele não sabia que ia ser convocado por Deus, escolhido por Deus através do profeta Samuel. Ele não sabia. Não sabia de maneira nenhuma. E o mais interessante, para mim, é que às vezes as pessoas não sabem quem é você, por que você está nesse lugar, por que você está nesse momento, o que Deus tem preparado para você. As pessoas não sabem. Muitas das vezes as pessoas condenam, julgam, criticam, falam mal. Muito mais isso do que uma palavra de ânimo, de ajuda e de esforço. Não é assim que acontece? É assim mesmo que acontece. Então, nesse momento aqui, eu quero dizer para você que está me assistindo, me consegue um pouco de água aí, que eu precisei falar que estou precisando de água. Às vezes nós temos que ser, o que a Bíblia diz, autêntico no momento que a gente quer passar uma mensagem para as pessoas. Porque o que é que a Bíblia fala? Que Davi naquele momento estava no campo e o Samuel naquele momento chegou e até a casa de Jessé foi aquele maior encontro. Os filhos de Jessé ficou muito mais alegre ainda, porque eles eram lutadores, guerreiros, era de bonita estrutura, era pessoas de um corpo físico bom para guerrear, para lutar. Então eles tinham por certeza que o profeta vindo, Deus iria fazer que um daqueles ali fosse o representante de Israel. Mas só que as pessoas não compreendem que Deus não olha para a aparência, para a formosura, para o tamanho. Deus não olha para as pessoas como eu olho, pelo aquilo que eu vejo. Deus sonda os corações. Só que naquele momento Jessé começa a passar todos os filhos naquele momento ali na sala. E Samuel, já sabendo do que Deus tinha falado com ele,
já entendendo o que realmente eles poderia ser um dos escolhidos, a casa estava em festa. Por certo, alguns irmãos falando para o outro, Samuel vai escolher a mim e por certeza o Deus de Israel vai me colocar como governante, como líder para governar Israel. Isso é o meu pensar pelas escrituras, o que a Bíblia diz. Só que Deus, naquele momento ali, falava com Samuel, Samuel, não veja como você está enxergando, porque eu não vejo como você enxerga. Essa foi a palavra de Deus para Samuel. E aí começaram a passar seus filhos, um mais formoso do que o outro, um mais robusto, com perfil de atleta, de guerreiro, e poderia realmente ajudar o povo de Israel. Só que Deus, ele gosta sempre de usar as mínimas coisas, as coisas simples, para que o nome dele seja glorificado. Deus naquele momento começou os filhos passar, e Samuel ficou naquela empolgação, querendo ungir, querendo consagrar a pessoa, só que Deus disse que ainda não era daqueles filhos que passaram ali. E mandou perguntar a Jessé se não existia na casa ainda outro filho. Que pergunta, né? Será que Deus fez essa pergunta porque ele não sabia quantos filhos estaria ali? Ele não sabia quantos filhos era? Sabia. Só que Deus deixa à disposição do homem a escolha de caminhar bem, a escolha de andar. A própria palavra de Deus, ela nos dá a entender que Deus nos dá a oportunidade e a gente escolhe aquilo que seja melhor. Nós temos livre-arbítrio para escolher o bem e escolher o mal. A gente tem um livre-arbítrio de fazer o bem e fazer o mal. Então, quem escolhe o nosso caminho, como devemos viver, como podemos viver, somos nós. Deus nos dá a oportunidade. A gente é que tem que trabalhar, manter esse caminho e melhorar dentro da situação desse caminho. Então, a palavra de Deus chega a dizer que Davi, naquele momento, estava no pasto, tomando conta das ovelhas do seu pai Jessé. E Samuel, naquele momento, fez a pergunta a Jessé. Jessé disse, não, tem um filho que não está aqui agora na residência, mas está lá no mato tomando conta das ovelhas. Aí Deus fala com Samuel, diz a ele que mande chamar esse filho. E com isso o povo, os filhos ficaram ali naquela expectativa, será que vai escolher Davi? Davi é pequeno, Davi não tem um corpo atlético, não tem um corpo físico de guerreiro. Será que vai escolher ele? Não é possível. Às vezes é assim, né? As pessoas enxergam você e pensam, por você ter um porte físico bom, por você ter uma aparência boa, é você que vai ser o gerente, é você que vai ser o chefe, é você que vai ser o líder. Só que na visão de Deus é diferente. Deus não enxerga assim. Deus sonda o coração. E quando Deus sonda o coração, ele entende que esse coração vai estar dominado por ele. Quando ele vê esse coração, ele entende que esse coração vai ser trabalhado na obediência. Aí é que há a diferença. Aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. É por isso que hoje, nessa tarde, eu parei para te dar essa palavra através do tema. O escolhido nunca se decepcionará com Deus. Olhe, o escolhido nunca se decepcionará com Deus. Aí a Bíblia chega a dizer que o irmão de Davi foram chamar a Davi para que se apresentasse até a mesa lá da festa, no momento que estava tendo com Samuel e com seu pai e com seus irmãos. Davi chega naquele momento suado, cansado, provavelmente cheirando a animais, cheirando a ovelha. E os irmãos olharam, outros olharam, e assim cria as invejas, né?
quando você chega nos lugares, as pessoas se sentem inconformados com a sua presença, eles ficam indignados com a sua presença, que eu chego a perceber por que as pessoas ficam tão abaladas com a sua presença, por que as pessoas ficam tão tristes, angustiadas com a sua presença. É porque você tem o brilho de Deus, você tem a presença do Espírito, e a Bíblia diz que as trevas não se misturam com a luz. A luz nunca vai se misturar com as trevas. Então, o seu brilho, ele faz aquela pessoa ficar ao fosco. O seu brilho faz aquela pessoa criar até energias negativas, enquanto o seu brilho está dando luz para aqueles que estão bem próximos a você e bem perto a você. O que é que a Bíblia chega a dizer? Que quando Davi chega ali com os seus irmãos, naquele momento, que encontra Samuel, ali que foi um encontro especial, porque Saul já estava reinando, e o seu reino já estava destruído, já estava perdido, porém Deus zela pelo seu povo. Deus zela por aquele que ele o escolheu e aquele que ele determinou para estar em frente da sua obra ou em frente de qualquer projeto que ele concedera. Essa história ela é muito longa. Eu não vou me engrenar em toda a história, porque eu passaria o dia todo para contar a história de Davi e a história de Saul. Mas eu quero pegar os pontos mais básicos para que você entenda que na escolha, Deus determina que você seja vitorioso. No momento das suas aflições, no momento das suas angústias, nos momentos da sua tristeza, no momento que você se sentir mais incapacitado, é o momento que Deus visita você, é o momento que Deus enche a sua casa, é o momento que Deus contempla as suas orações. No momento que você se sente inútil, é naquele momento que a manifestação de Deus acontece na sua vida. Tem pessoas que não sabem o que quer da vida, nem sabem para onde vai. Tem pessoas que nasceram simplesmente para vegetar mesmo. Não tem um pensamento para o futuro, uma estrutura para o futuro, certo? Só que Deus ele estabelece nas nossas vidas o que é diferente para que o nome dele seja glorificado. Então eu quero me apegar ao tema para que você compreenda que Deus usa as mínimas coisas. Davi é escolhido diante dos seus irmãos, certo? Para ser rei de Israel. Só que a promessa não aconteceu em anos, não. A Bíblia chega a dizer que passaram 15 anos. E esses 15 anos é muito anos, viu? Imagine você ter uma promessa e passar esse tempo todo. Quantas pessoas desistem das promessas? Quantas pessoas desistem das promessas que Deus tem feito? Quantas pessoas que realmente diz que não vai conseguir porque o tempo é curto? Outros dizem que não vai conseguir porque vai demorar. Mas a Bíblia chega a dizer para mim, chega a dizer para você, que é bom esperar no Senhor. O Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É aí que eu entendo, é aí que eu quero ungido perante os seus irmãos. A Bíblia chega a dizer que naquele momento Samuel leva consigo azeite e chifre. O azeite simboliza a presença do Espírito Santo. O chifre simboliza fortaleza. Então Deus, ele é a fortaleza e o óleo simboliza o Espírito Santo de Deus. Você precisa estar coberto pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito, pela graça divina, para superar todos os obstáculos que na sua vida você irá passar ou você está passando. O mais importante é não desanimar. O mais importante é não sair da presença do Todo-Poderoso. Porque na hora certa, pode ter a plena certeza, Deus vai levantar você, aonde você esteja, mesmo que você esteja caído, já desenganado, destruído,
Deus sopra sobre você, ele levanta e te exalta no meio daqueles que você muitas das vezes nunca pensou que iria acontecer. O texto chega a dizer para mim que naquele momento, Davi é separado e tem uma permanência. Eu agora vou voltar para você que depois de 15 anos, Davi agora não estava mais tomando conta de ovelhas, mas Davi agora fazia salmos e cantava com a sua harpa. Só que a gente fica analisando como Deus ele usa as pessoas com a sua instrumentalidade. O tempo se passa, Davi pega experiência, Davi mantém um equilíbrio, Davi começa agora a adorar a Deus, a louvar a Deus, falar com Deus, tocar a sua harpa, e tinha um poder na harpa, através do louvor, quando Davi cantava, que tudo que estava atribulados, todos que estavam tristes, reativava forças através do cântico, através da adoração, através do louvor. A Bíblia chega a dizer que Davi, ele louvava salmos, cantava salmos, adorava através dos salmos, glorificava a Deus através dos cânticos. Ele chega a dizer no Salmo 191, versículo 7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não serás atingido. Ele chega a dizer no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Essa era a oração que Davi fazia todas as vezes que estava cantando e adorando a Deus com harpas. Voltando para Saul, Saul já estava perdendo guerras e outras guerras com os filisteus. E os filisteus, ele tinha um gigante chamado Golias. E esse gigante, ele era forte, amedrontava muita gente. E Saul já não tinha mais domínio sobre o comando do povo de Israel. O povo de Israel já estava sofrendo pela tribulação que Saul estava vivendo. E quando a Bíblia diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, a Bíblia quer dizer o seguinte, que bem-aventurada é a nação, é o homem, é o pai de família, que deixa Deus em primeiro lugar. Quando o homem tira a visão que Deus não é o primeiro lugar, as coisas começam a dar errado na vida dele e na vida daqueles que estão seguindo a ele também. Porque maldição sobre maldição, ela é gerada. A Bíblia diz, sede santo porque o Senhor é santo. E a Bíblia diz, quem é santo se santifique mais ainda. Quem é sujo, se suje mais ainda. Porque Deus, ele tem olhado para nós com um olhar de misericórdia. Aí a Bíblia chega a dizer que os israelitas estavam já sofrendo, o povo do Egito estava afrontando o povo de Israel, e Saul já não tinha mais controle nem comando das tropas, não tinha mais força, mais postura para levantar o seu exército para ir até os exércitos dos filisteus e tentar destruir. Não tinha mais. Ele estava fora da presença de Deus. Ele estava fora do projeto de Deus. Ele já saiu da presença de Deus, e quando o homem sai da presença de Deus, está fora da presença de Deus, pode ter a plena certeza, ele não tem condições nem de orar. Porque ele se sente envergonhado, apesar que a Bíblia diz que quando nós entrarmos no nosso quarto, fecha a porta e ora ao Senhor que ele nos ouve. Só que o homem, quando está fora mesmo da presença de Deus, ele sente vergonha. Ele sente medo de conversar com Deus. Mas é nessa hora que eu quero te chamar aqui agora. É esse momento que você está sentindo aí, que você tem que levantar a cabeça e dizer, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O cair é do homem,
mas o levantar é de Deus. Aí você tem que ter forças suficientes para poder clamar pelo nome do Senhor e Ele realmente irá responder às suas orações, perdoará os seus pecados e você será vitorioso para que o nome dele seja glorificado. Só que Saul já estava sendo chantageado pelas tropas, certo? Dos filisteus. Saul já estava servindo se hoje fosse aquela época, já estava sendo meme para o povo dos filisteus. Ele estava sendo criticado, zombado, só que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem planta, ele colhe. Eu aprendi uma coisa na minha vida e continuo sempre dizendo, hoje eu tomo muito cuidado em sair da presença de Deus, tenho muito cuidado com os pratos que o inimigo oferece, porque eu sei que tudo irá dar consequência na minha vida. Porque quando você tem um projeto, está construindo um projeto, o diabo luta para querer desfazer do projeto que Deus tem na sua vida. O diabo procura colocar pedras e tropeços, procurar virar o quadro da história para que você perca a bênção, e eu tenho tomado muito cuidado com isso. Sempre vigilante e atento, olhando para um lado, olhando para o outro. E às vezes o desejo das paixões carnais, ela começa a acrescentar nas nossas vidas, mas eu hoje, graças ao bom Deus, com as experiências que eu já tenho passado, eu tenho entendido o que é que eu quero da minha vida para que eu possa sobreviver os dias que são maus. Então, naquele momento, Davi já se sentiu incomodado e chegou até Saul, porque Saul, quando estava atribulado, pedia oração a Davi e pedia que ele cantasse com harpas. E Davi cantava com harpas. E ele se acalmava, se acalmava, se acalmava. Os espíritos maus se retiravam do corpo dele e ele voltava a ter paz, tranquilidade naquele momento. Mas quando Davi saía da presença de Saul, Saul voltava a ser atormentado mais ainda por espíritos que realmente deixava ele fora da presença de Deus. O israelita para naquele momento e planeja uma guerra para atacar Israel. E agora? Levantou uma frota de guerrilheiros naquele momento, com espadas, fogos, tocha, para chegar para o povo de Israel e querer destruir o povo de Israel. Deus, na sua infinita misericórdia, já percebendo, dá um grito de brado no coração de Davi. É agora que eu quero chamar você, ó. Quando você pensa que as coisas estão chegando ao fim e que você pensa que tudo está acabado, aí Deus diz o seguinte, é você mesmo que eu vou usar. Agora chegou a hora de você ser um instrumento nas minhas mãos. Davi, naquele momento, sente no seu coração e diz para Saul, deixa eu guerrear. Saul disse, como pode, Davi? Tu nem estrutura de soldado tem para guerrear com os filisteus. Os soldados dos filisteus são treinados, especialista em armas de espada, de lança. Você, Davi, só sabe tocar a harpa e tomar conta de ovelha. Davi disse, olha, rei, eu não vou deixar os filisteus afrontar o povo de Deus. Você sabia que às vezes, você que está agora em casa, você que está agora no seu carro, você que está agora no ônibus, você que está me assistindo agora aí no seu escritório, você que está agora nesse momento e ligou o smartphone e agora está me assistindo. Deus, quando Ele capacita, quando Ele prepara, Ele prepara. E Ele diz, vai em meu nome, e lá você terá forças, atitudes para resolver aquilo que eu determinei para você. O texto chega a dizer, dentro da história bíblica, se você pegar a Bíblia agora e começar a ler, que Davi naquele momento disse, não,
eu vou guerrear contra os filisteus. Aí Saul disse, olha, lá tem um gigante chamado Golias. Só ele destrói todo o povo de Israel, os soldados que nós temos.